galerinha linda, tudo bem com vocês? Gente, primeira maquiagem do mês de julho. Trouxe uma maquiagem muito básica para vocês, uma maquiagem neutra, mas ela é bem marcante, bem maravilhosa e muito facinha também, gente. Olha, aqui eu tenho uma sombra marrom, uma sombra salmão, uma sombra não é branca, é tipo um off-white. Maravilhosa, gente, muito simples de fazer essa maquiagem. Um delineado maravilhoso, é claro, né? Então, se você gostou dessa maquiagem e quer aprender ela, primeiro de tudo, você deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, fica do lado do botão de inscrever-se. Por quê? Você ativando esse sininho de notificação, você recebe todas as minhas maquiagens que eu posto por aqui. E claro, deixa o seu comentário do que você achou dessa maquiagem. Qual a próxima maquiagem você quer que eu traga aqui? E depois que você fizer tudo isso, aí sim você confere o tutorial completo dessa maquiagem. Para começar, mais uma maquiagem, a primeira maquiagem do mês de julho. Gente do céu, a gente tá mais da metade do ano. Jesus! Estamos mais da metade do ano. E resolvi começar o mês assim com uma maquiagem bem clássica, bem neutra. Então, ó, eu trouxe uma maquiagem clássica marcante, tá? Então, só que ignore esse lado aqui, gente, porque eu fiz uma coisa que não era pra ter feito. Então, eu acho que eu vou ter que fazer esse olho aqui novamente. Mas a proposta da maquiagem é essa daqui, mais ou menos, tá? Eu quis uma corzinha aqui no meu côncavo. Eu queria um marrom bem escuro. Só que daí ele escuro, eu botei muito escuro. Ainda deu tempo de desmanchar o olho e, claro, um delineado gatinho maravilhoso, né? Mas esse aqui, pra mim, tá básico, tá, gente? Se fosse mais puxadão assim, eu não acho que eu não ia curtir. Então, eu resolvi fazer um mais básico. Mas essa é a proposta da maquiagem de hoje. É maquiagem neutra marcante, tá? Então, ó, vamos começar penteando essa sobrancelha aqui com o pente da Marco Boni. Ó, como eu tô utilizando para sombra para fazer o preenchimento da minha sobrancelha, então eu utilizo uma máscara incolor, tá? Essa minha é da Avon. Então eu aplico ela aqui, ó. Aí eu venho com o dedo, termino de espalhar. Se eu estiver olhando para baixo, gente, é porque o espelho tá bem aqui, tá? Ó. Aí agora eu venho com o meu duo de sobrancelha da Miss Lari. E ele é na cor 2, tá? Eu venho com o lado mais escuro e esse pincel da Macrilan, que ele é o M136. Um lado ele é uma escovinha, que eu utilizo após a aplicação da sombra. E um lado ele é chanfradinho assim, ó. Então, eu pego aqui e vou preenchendo toda essa sobrancelha aqui, ó. Aí, se você quiser, conforme você vai pegando, você vai limpando o seu pincel. Ó, aí aqui no início, a gente só vem com traço, fazendo um traço aqui abaixo. Depois, ó, pega esse traço e puxa ele aqui pra cima. Assim, ó, essa parte aqui vai ficar mais natural. Aí, eu viro o meu pincel desse outro lado e esfumo aqui, ó. Agora, eu vou vir com o corretivo. É um tom mais claro que a cor da tua pele, tá? Esse meu aqui é bem mais claro, mas tudo bem, não tem problema. Porque quanto mais claro é o corretivo, mais a sombra vai aparecer aqui, tá? Então, ele serve pra pigmentar a sombra. Serve pra pigmentar a nossa sombra, deixar elas com cores mais vivas. E serve também para fazer a delimitação aqui, ó. Então, eu passo ele aqui, depois eu venho com os pontinhos aqui na minha pálpebra e aplico, ó. Venho com uma esponja
Eu gosto de utilizar essas pequenas, tá? E vou tirando todo o excesso de marcação de corretivo que fica aqui. Para iluminar a sobrancelha, eu utilizo um pó translúcido, tá? É esse aqui que eu utilizo, o da Max Love. Pincel 14 da Vult. Vou aplicar em toda a minha sobrancelha. Claro, com menor concentração, tá? A maior é sempre aqui no ponto alto. E aí o restinho que fica, aí você aplica aqui, ó. Limpa esse pincel, porque fica um resquício de sombra aqui. E eu vou retirar todo o excesso dessa sombra que fica aqui abaixo, ó. Bom, agora nós vamos aplicar a nossa primeira sombra. Eu queria uma maquiagem neutra, mas uma neutra que tivesse um pouquinho de cor. Então, eu queria um salmão por baixo. Daí, eu apliquei um salmão que eu falei, gente, esse salmão tá muito legal, não tô gostando muito. Fui mexer nas minhas paletas, achei uma paleta com um blush exatamente do tom que eu queria. E quem me acompanha há muito tempo aqui vai lembrar dessas paletas aqui da Ruby Rose, ó. Essa daqui, ela é HB 2515B. Aí tem esses tons de blush, gente. Esses blushes são maravilhosos. Eu amo esse aqui, ó. Eu não sei se eu vou aplicar ele hoje. Mas o que eu peguei foi esse coralzinho aqui, ó. Maravilhoso. E eu falei, gente, às vezes a gente só quer usar sombra, 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 mas a gente esquece do poder dos nossos blushes, não é mesmo? Então eu falei, na hora eu troquei a sombra que eu tinha utilizado pelo blush e ficou maravilhoso. Vou tirar o excesso de produto aqui. Pincel B140, vou fazer a técnica dos 3 pontinhos. Como assim, Bianca? Faço um pontinho aqui, o outro aqui e o outro aqui, ó. Aí, eu depois vou interligar todos esses pontos aqui, ó. E agora, eu venho esfumando bastante. Posso subir essa sombra aqui, tá? Porque eu quero que ela apareça bem. Porque essa e a marrom são as únicas que a gente vai utilizar aqui. Então, ó, a gente pode subir bem essa sombra. Ó, vou deixar essa sombra aqui no cantinho, porque daqui a pouco a gente vai utilizar ela. Bom, aí, para essa segunda sombra, eu também queria um marrom que não fosse frio, aquele marrom mais frio, e que também não fosse muito acinzentado. O marrom que eu gosto e que eu amo de paixão é o 19 da Essence de Pose, só que ele tá acabando. Eu quase não consigo pegar a sombra direito, então eu tive que ir atrás de outro marrom. Então, um marrom que ele não é nem frio, nem quente, ele é na medida, é essa sombra Uno da Colors. Ela é na cor 208, é essa sombra aqui, ó. Pode ver que tá até o fundinho aparecendo aqui, porque eu amo essa sombra, ela é muito bonita. Porque eu não tava utilizando, eu não sei. Pincel B905, que é um pincel menor, o outro, mas ainda assim é de esfumar, mas a gente só vai utilizar ele para depositar essa sombra. E daí, ó, onde que eu vou aplicar essa sombra? Aqui, ó, onde afunda, que é o meu côncavo, porque eu quero uma sombra bem marcante. Então, eu vou aplicar bem aqui, ó. Ó, fazer os 3 pontinhos novamente. Só que aí eu dou meio que uma batidinha aqui, ó. Aí ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Limpo o meu pincel, pego mais sombra, tiro o excesso pra fazer a interligação aqui, ó.
Aí eu vou emendando esses 3 pontinhos aqui aos poucos. Ó, aí como eu falei, eu não vou utilizar aquele pincel pra esfumar. Eu vou pegar o BT10 da Macrylan, que ele é menor, e eu vou esfumar as bordas desse marrom aqui, ó. Eu tô com um espelho aqui pra menorzinho, pra eu ver que eu realmente tô fazendo, tá, gente? Ó. É pra ficar mais ou menos assim, ó. Aí a gente vai esfumando como se não houvesse um amanhã. Vou pegar só um pouquinho de sombra para poder esfumar junto aqui, ó. Para dar um pouquinho mais de intensidade nesse marrom. Ó, gente, olha. Vocês não estão entendendo como que tá lindo esse olho aqui. Eu vou confessar pra vocês que eu não tô gostando muito, não. Agora aqui tá muito lindo, ó. Vou voltar com o pincel grande. Um pouquinho desse blush. Bem pouquinho mesmo. Tirar até o excesso aqui, ó. E vou aplicar só aqui em cima, ó. Só pra dar uma esfumadinha a mais, ó. O que eu vou fazer agora? A gente precisa aplicar essa sombra aqui, ó. Uma sombra mais clara. Eu vou aplicar aqui em cima, não. Porque senão não vai pigmentar muito, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um lencinho umedecido. Esse meu aqui é de bebê mesmo, tá, gente? E eu vou limpar a minha pálpebra aqui, ó. Não precisa ser muito certinho, tá? Porque não é um cut, tá? Ó, assim já está ótimo. Só uma limpadinha. Espera secar um pouquinho. Vou voltar com o meu corretivo. Aplicar pouco aqui, ó. Pego a esponja e vou espalhar aqui, ó. Espalhei a sombra. Eu não quis utilizar uma sombra muito branca, tá? Então, a sombra que eu vou utilizar vai ser essa daqui, ó. Da paleta da Top Makeup da Toque de Natureza. Testei com essa daqui, não ficou bom não, gente. Ficou uma coisa meio morta, sabe? Então, não ficou muito legal. Pego com o meu pincel. Hoje foi a maquiagem dos pincéis com B, né? O BT10, o B905, o B140 e agora esse é o B504, também da Macrylan. E eu vou, ó, aplicar dando batidinhas, ó. Se eu ver que a sombra tá acabando, pega mais para não ficar nenhuma falha. Aplica bem aqui nesses cantinhos, ó. Tá vendo que esse aqui, quando eu aplico sombra, por isso que eu falo que eu tenho que abrir o olho, porque fica os vinquinhos aqui, e nesses vinquinhos, se eu tô de olho fechado, eu não consigo aplicar. Ó, apliquei aqui, vou limpar este pincel. Primeiro eu vou dar um tempinho aqui, tá? Pra essa sombra aderir bem. Enquanto isso, se você tiver deixado alguma coisa aberta, fecha. Se tiver bagunçado, dá meio que uma arrumadinha, só pra dar o tempo dessa sombra aderir bem, tá? Venho com o meu pincel limpo, totalmente limpo, e venho dando batidinhas aqui, ó. Bianca, por que que você faz isso? Se a sombra ficou muito forte, você vem, dá umas batidinhas aqui, que daí o acúmulo da sombra sai todo aqui no pincel. Então, eu gosto de fazer isso. E a sombra também dá uma uniformizada.
Ó, fica mais ou menos assim, ó. Só que daí a gente tem outro problema. Ficou uma marcação entre o marrom e a sombra clara. Vou vir com o BT10 limpo, tá? Sem nenhum tipo de sombra. Que esse foi o erro que eu fiz aqui. Eu enfiei sombra. Não era para ter feito isso. Era só para ter esfumado. Por isso que eu vou ter que desmanchar aqui, ó. Porque tem muita sombra. E aqui, ó, eu esfumo bem e fica essa maquiagem linda. Eu tô apaixonada, ó. Uma maquiagem neutra, mas que você tem uma corzinha ali. Ó, e é isso, tá, gente? Aí aqui, se você quiser, você pode aplicar máscara de cílios, cílios postiço, ou pode aplicar só uma máscara de cílios. Não precisa fazer delineado, tá? Mas eu vou aplicar máscara de cílios, cílios postiços e fazer delineado. Então, eu já vou vir com esse olho arrumado. O que eu vou fazer? Vou primeiro vou fazer tudo, tá? Mas eu vou falar aqui pra vocês o que eu vou utilizar. Vou utilizar o meu delineador em gel da Dylos, pincel A23 da Macrylan, para me ajudar a fazer esse delineado maravilhoso. Máscara de cílios Multilashes da Ruby Rose, tá? Essa máscara maravilhosa, o aplicador dela é assim, gente, eu tô amando essa máscara de cílios. Ela deixa meus cílios bem separadinhos, fica a coisa mais linda. Eu vou fazer o delineado, aí antes de eu aplicar o cílio postiço, se eu lembrar, eu venho aqui e mostro pra vocês como essa máscara deixa o meu cílio. Cílios que eu peguei pra utilizar foi o CL36, que ele tem uns fiozinhos cruzados e alongados no canto externo, tá? Esse aqui, ó. Cola de cílios postiço também da Macrylan. Vou fazer tudo isso e eu já volto. Gente, como eu tive que tirar a maquiagem desse olho aqui, aí eu fui fazer o delineado. Olha que delineado perfeito que ficou. Olha que coisa mais linda. Eu amei mais do que o outro. Vou aplicar máscara de cílios postiço e eu já volto. Máscara de cílios e cílios postiços aplicados. Eu ainda não dei aquele meu truque de levantar os cílios, tá? Vou fazer a minha pele terminar os olhos e eu já volto. Dei com a minha maquiagem toda pronta, gente. É sério. Tô muito apaixonada por esse super delineado gatinho que eu fiz. Tá muito lindo. E esse batom também, que eu vou contar pra vocês. E é óbvio que batom é esse, né? Mas eu tô muito apaixonada, gente. Olha como ficou essa maquiagem bem marcante. Uma coisa bem, sabe? Bem simples de vocês fazerem. A Bianca, lá de 2015, 16, não lembro. Voltou com tudo, né, meu povo? Então, vamos lá. Começo limpando a minha pele com meu tônico facial da Face Beauty. Esse tônico maravilhoso que limpa a pele perfeitamente, tá? Muito bonito, muito bom esse tônico. Depois eu venho hidratando a minha pele com o meu hidratante nutritivo da Nivea. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Em seguida, eu venho aplicando uma bruma. A que eu utilizei hoje foi a da Anitta, tá? Primer. De primer, eu utilizei meu primer facial Efeito Mate da Avon Color Trend. Esse aqui, ó. Aí de base hoje eu queria uma coisa mais leve, mais natural, justamente para acompanhar a maquiagem em si, os olhos. Então eu utilizei a minha base líquida cobertura perfeita da Avon, tá? Era da linha Ideal Face, tá? Essa base é muito perfeita, muito maravilhosa. Eu não sei por que ela não existe mais, gente. Essa base, pra mim, ela é maravilhosa. Ela cobre na medida certa. Então, pra mim, ela é perfeita mesmo. Ela é na cor 6 mel. Eu não pus amarelo aqui não, tá, gente? Eu queria uma coisa mais bronzezinha, então eu apliquei ela assim mesmo, tá? Aí eu apliquei ela com essa esponja, só que como vocês sabem que eu faço o recorte da minha sobrancelha aqui em cima com a base. Então, eu primeiro faço o recorte da sobrancelha. Hoje eu fiz o do delineado também, tá?
com a base. Para fazer isso, eu utilizo esse pincel aqui, que é o F70 da Ruby Rose, tá? O corretivo foi o da Anitta. Preciso de corretivo, né, gente? É um corretivo líquido mate. Ele é na cor médio 1, tá? Cor 9002, médio 1. Para fazer o contorno do meu rosto, utilizo a minha base líquida mate da Ruby Rose na cor L18 e duas esponjas. A maior para fazer aqui do meu rosto e a menorzinha para fazer do nariz, tá? Aí, antes de selar tudo isso daqui, eu fiz a parte inferior. E daí, o que eu fiz? Eu basicamente repeti o que tinha em cima, tá? Então, primeiro, eu vim com o meu blush, salmão, coral, tá? E o pincel 13 da Vult, esse daqui, ó. Aí, apliquei esse tom, esfumei. Depois, eu vim com o meu delineador, apliquei, fiz uma linha bem fininha rente aos meus cílios inferiores e esfumei com esse outro pincel aqui, ó, que ele é bem pequenininho, só que ele é do kit da O Boticário. Aí eu esfumei. Depois eu tive que selar tive que selar esse delineado que eu fiz aqui embaixo. E daí eu usei a minha sombra 34 da Dylos, que é uma sombra preta, tá? Com esse mesmo pincel. E para aplicar a última sombra, que é a sombra da Colors, a 208, eu utilizei esse pincel aqui também da Dylos, que ele é o pincel 6 ou 8. Não sei, gente, eu sei que é esse pincel aqui, ó, tá? Aí eu pego a sombra marrom e aplico aqui, depois eu esfumo. Aí, depois de ter feito isso... Gente, não liga pra minha mão, não, que tá toda preta, tá? Sujei tudo de delineado. Depois de fazer tudo isso, eu começo a selar tudo, tá? Então, eu começo selando onde eu apliquei o meu corretivo, que eu selo com um pó mais claro, um pó solto, tá? Que é mais leve. Eu utilizo um pó translúcido, branquinho, tá? Esse meu também é da Anitta. Eu utilizo essa esponja grandona aqui, tá? Pra aplicar ele. Aí, como o meu contorno já tá feito aqui, eu venho aplicando pó aqui embaixo para poder marcar bem ele aqui. Então, eu venho com o meu pó facial da Avon Color Trend na cor bege médio, com a esponja que vem nele mesmo. Aí eu venho, aplico esse pó aqui e faço todo o recorte desse contorno que eu amo, que fica muito bonito, muito. E aí eu venho aplicando aqui assim, ó, pra selar um pouquinho aqui na testa e só. Aí, antes de fazer o contorno, aquele truquezinho que eu falei pra vocês, eu tiro o pó translúcido dessa região aqui, ó, testa, nariz, vizinho da boca e o queixo. Eu tiro esse pó translúcido, aí eu venho fazendo o contorno. O contorno eu faço com o meu pó compacto da Ruby Rose na cor 6, tá? E eu utilizo esse pincel grande aqui para fazer no meu rosto, o da Dylos, tá? Acho que ele é o 11, se eu não me engano. E esse pincel pequeno aqui eu utilizo para fazer o contorno do meu nariz. Ele é da O Boticário, esse pincel pequeno. Aí, de blush, eu peguei essa paleta aqui, que ela é da Luisance. Maravilhosa essa paleta aqui, ó. Ela abre inteira. É tudo aqui é sombra e pó. Aqui é sombra e blush. E aqui a gente tem alguns batons e umas sombrinhas cremosas, sabe? É isso que temos aqui. E eu peguei esse primeiro tom aqui, ó, de blush, que eu amo esse tom de blush. Amo. Essa paleta aqui, ela é a L233, tá? O pincel que eu apliquei o blush foi o W102 da Macrylan. Aí, de iluminador, eu utilizei de outra paleta. Tava com preguiça de pegar as coisas, gente. Então, com preguiça de pegar tudo unitário, então eu fui utilizando tudo das paletas. Eu utilizei esse iluminador aqui, ó, que ele é muito bonitinho, gente, olha. Da paleta Makeup, da Toque de Natureza, tá? Eu aplico ele com o pincel E03,
da Macrylan. Feito tudo isso, eu finalizei com uma bruma, tá? Finalizei com a bruma, não. Feito tudo isso, o que eu faço? Venho com um pincel fofão, tá? Bem grande. E venho com o meu pó compacto, retirando todo o excesso de pó translúcido, tá? Então, eu venho retirando e venho tirando um pouquinho da marcação daqui, tá? Aí, depois, eu venho aplicando uma bruma, a mesma que eu utilizei, tá? A da Anitta. Aí, depois de ter aplicado a bruma, eu finalizo os meus olhos utilizando a máscara de cílios na parte inferior, tá? Aplico a máscara de cílios. E depois eu venho aplicando o batom. Como eu falei pra vocês, eu peguei tudo de paleta hoje. Blush, iluminador. Então, o que eu fiz? Acabei de mostrar pra vocês que na paleta do blush tem batom. Essa paleta aqui da Luisance. Aí eu olhei e falei, alguns aqui vão combinar. O que eu fiz? Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês, né? Primeiro, eu peguei esse tom aqui, ó. Não é esse não, é esse, ó. Que ele é meio um nudezinho. Aí eu apliquei, em mim ficou meio salmão, eu não gostei muito. Aí depois eu vim e apliquei esse outro aqui, que ele é um rosinha mais queimado. Aí eu apliquei, gente. Tá uma cor assim tão bonitinha, tão barbizinha, que eu tô amando. Ó, com uma corzinha de saúde nos lábios, sabe? Eu ia aplicar um batom vermelho, confesso. Maquiagem clássica, né? Muita gente costuma aplicar batom vermelho, mas aí eu quis uma coisinha. Na hora que eu vi aqueles ali, na hora eu mudei de ideia. Eu falei, não, vou aplicar uma coisinha mais básica, né? Então essa foi a minha primeira maquiagem do mês de julho. Espero muito que você tenha gostado de aprender a fazer essa maquiagem maravilhosa. Se você gostou dessa maquiagem, você já sabe o que você tem que fazer. Clica em gostei aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu comentário se você gostou dessa maquiagem aqui e qual a próxima maquiagem que você quer ver por aqui. Deixa uma sugestão pra mim que eu posso trazer a tua maquiagem aqui pro meu canal, tá bom? Então é isso. Super beijo e até a próxima. Bye!